Oi, gente! Você conhece o jogo do contente? Já ouvi falar? Fica aqui comigo hoje que eu vou te contar tudo sobre esse jogo e você vai poder começar a jogar ainda hoje. E eu tô aqui com a Linda, ó, veio fazer companhia pra gente hoje, essa minha gatinha. E vamos lá! Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Samantha De Pieri. Bem-vindo, bem-vinda ao Simples e Forte. Aqui tem vídeos todas as quartas e sábados, sempre aí tentando nos ajudar nessa vida, né? Eu digo nos ajudar, gente, porque eu tô nessa jornada aí de amor próprio, de gostar de mim, de ter um propósito na vida. E o meu propósito, a minha missão aqui é te convidar para vir comigo hoje e te ajudar também. Vamos se ajudar, gente? E uma maneira de ser mais positivo na vida é com esse jogo do contente. Bom, ele nasceu no livro Poliana, com a personagem principal de mesmo nome, Poliana, onde certa vez ela... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quem escreveu esse livro foi Eleanor H. Porter, uma escritora americana, em 1913. E o livro fez tanto sucesso, gente, que ela teve que escrever o segundo, em 1915, que foi o Poliana Moça. E esse livro, Poliana Moça, caiu nas minhas mãos quando eu tinha, acredito que uns 8 anos. 8, 9 anos, que era da minha irmã. Ela me deu para ler e eu me apaixonei por esse jogo do contente, por essa história que não é ingênua, gente. Não é ingenuidade esse jogo, mas sim um exercício mental poderoso. E vamos lá! Do que se trata então o jogo do contente? Se trata de ver sempre o lado positivo das coisas. Porque, gente, mesmo diante da maior tragédia, sempre vai existir um pontinho que seja de luz. Assim como sempre diante da maior alegria, vai ter aquele pontinho de tristeza, né? Isso faz parte da vida. Isso me lembra também aquele símbolo Yin e Yang, você já viu? Que é um lado preto e outro lado branco, e o preto com uma sementinha branca e o branca com uma sementinha preta. O que quer dizer, gente? Que em tudo que é bom existe um pouquinho de maldade, e em tudo que é mal existe um pouquinho de bondade, né? Em tudo que é positivo tem um pouquinho de negatividade, e em tudo que é negativo tem um pouquinho de positividade. E assim é a vida, gente, assim é a vida e a gente tem que se conformar. Não dá pra ficar pensando, mas e se, por quê? Porque isso detona o nosso pensamento e a nossa saúde. E o jogo do contente, finalmente, quem ensinou foi o pai da Poliana. A Poliana é uma menina, gente, que ela ficou órfã e ela foi morar com uma tia muito rabugenta. Mas antes disso, ela queria muito uma boneca. E ela ficou orando por essa boneca, pedindo para ganhar essa boneca. E veio uma Kombi. Gente, não lembro por onde veio, mas veio esse caminhão de doações de brinquedos dos missionários da igreja. E no nome da Poliana, em vez de vir a boneca que ela tanto queria, veio um par de muletas. E ela, claro que ela ficou triste, né, gente? Claro que ela ficou triste. Mas o pai dela, muito sábio, ensinou a ela esse jogo precioso, que era de ela tentar enxergar o lado bom das coisas, mesmo diante de uma grande tristeza. E qual foi o lado bom que ela viu, então, nesse presente que ela não queria? Esse par de muletas. Ela ficou feliz porque ela aprendeu que ela não precisava deles. Ela aprendeu a ver esse lado.
O lado positivo era que ela não precisava das muletas, né? Então, olha só, gente, olha só, como que riqueza, que ensinamento, não é verdade? E trazendo aqui para o dia a dia, por exemplo, quando eu vou lavar a louça, em vez de eu ficar, né? Quem é que gosta? Ai, deve ter alguém que goste, né, gente? Tem louco pra tudo, como diz minha mãe. Ai, não que seja uma loucura gostar de lavar louça, né? Mas, digamos assim, qual é o lado bom de estar lavando uma louça? Que a gente teve comida para sujar essa louça. Graças a Deus não nos faltou a refeição. Esse é o lado bom, né? E a consequência de ter feito a refeição é a louça suja. Tá vendo? As coisas boas também trazem aquela pitadinha desagradável, né? Mas que pode ser revertido aí com um olhar diferente. Então, o jogo do contente, gente, ele tá muito além de ser um jogo bobo, infantil, ingênuo. Ele é uma ferramenta psicológica poderosíssima, simples e forte, que eu trouxe aqui para vocês hoje. Gostaram? Gostaram desse exercício? Me conta aqui nos comentários, por exemplo, qual foi uma situação ruim que você se lembra e qual foi a lição, a positividade, o alívio do lado negativo que essa coisa trouxe, mas que você conseguiu reverter aí em positividade. Me deixa aqui nos comentários se você lembra de algum episódio assim, onde você conseguiu, talvez mesmo sem saber, sem conhecer o jogo, reverter essa situação. E, gente, uma pessoa positiva, ela se torna uma pessoa mais leve, mais agradável. E a nossa energia, nosso sentimento é tudo, gente. Nós somos imãs, né, de atrair as coisas, não aquilo que a gente fica pensando, outra hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Não aquilo que a gente fica pensando, eu quero, naquele desespero, vibrando na falta, mas no que a gente sente, né? Aí isso a gente atrai, o que a gente sente lá no fundo do nosso coração. E se a gente estiver procurando pelas coisas boas, com certeza coisas boas virão ao nosso encontro. Né? E o que você então poderia fazer hoje, por exemplo? Você tá com pressa para ir trabalhar, sai correndo para pegar o ônibus e perde o ônibus. Já me aconteceu um monte de vezes, hein? De eu chegar junto com o ônibus, mas o ônibus sair primeiro que eu, da parada de ônibus, assim. E o que seria então ver o lado positivo nisso? Em vez de ficar reclamando, né, por uma coisa que não vai voltar atrás, o ônibus não vai voltar para te buscar, mas você pode esperar outro. E nesse tempo, nessa janela, o que fazer? Ficar vibrando na reclamação, no ódio? Ou tentar ver o lado positivo? O que seria esse lado positivo? De repente, ficar mais tempo ouvindo a sua música preferida, né? Botar aquele fonezinho, mais tempo conversando com alguém, no celular ou na parada de ônibus. Ou vai que você encontra alguém importante, né? Ou até mesmo o amor da sua vida, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. Às vezes, a vida nos atrasa justamente porque tinha alguma coisa lá na frente que não ia ser legal. Então ela nos poupa de coisas também. Gente, quem tá com esse olhar assim, procurando a positividade, ela começa a vibrar numa outra realidade, né? Porque apesar de nós todos estarmos debaixo do mesmo céu, as realidades ainda são diferentes, porque o que manda também é aqui dentro, gente, o nosso universo interior. Espero que você tenha gostado desse jogo que eu trouxe hoje e que você consiga aplicar na sua vida e viver de forma muito mais feliz e satisfatória. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que de repente está precisando dessa dica, né? Desse jogo para levar para a vida e fazer toda a diferença. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.